Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, estamos começando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos uma exibição inédita. Este programa é realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro. Hoje estamos com um convidado, Rogério Capuani, de Bento Gonçalves. Bem-vindo ao programa, Rogério. Obrigado, Lígia. É um prazer grande. Igualmente para nós. Rogério, gostaria que tu... O Rogério é um empresário, apoiador cultural também deste programa. Ele tem empresas na área imobiliária em Bento Gonçalves. Gostaria que tu falasse para nós quem é Rogério Capuani, as lembranças que tu tem da infância e adolescência, se tem alguma relação com a arte e com o empreendedorismo. Bom, eu sou nascido em Bento Gonçalves, eu me criei toda a vida lá, mas enfim, a minha infância ela é muito viva para mim, porque eu tive sempre muita liberdade dos meus pais. Tenho uma irmã mais velha e muitos amigos. É uma cidade pequena, Bento, né? Eu tenho 41 anos hoje, então quer dizer, há 30 e poucos anos atrás a cidade era bem pacata. Nós morávamos no centro, só que era uma rua sem saída, para você ter ideia. Então, atrás dela tinha diversos campos, a gente brincava muito na molecagem mesmo. A situação que, inclusive, hoje em dia eu sinto muita falta. Sim. Vejo que as crianças não têm mais muito essa interação, esse contato com a natureza. Como é bom, né? Como era bom, né? Era muito bom porque era uma liberdade, né? Sim. E uma liberdade saudável, porque tu tinha contatos, tu brincava com a terra, tu fazia diversas situações que hoje se tornou tudo muito mecânico, né? Enfim, a minha infância foi muito boa, muito agradável, eu tenho diversas lembranças dela. Eu sempre fui uma pessoa, desde pequeno, que interagi demais com as pessoas, então eu tinha essa facilidade de relacionamento. E a gente brincava e criava de tudo. Eu não sei se eu posso dizer que a gente criou algo cultural, mas a gente fazia os nossos empreendimentos, né? Mas a gente montava situações, a gente montava os nossos carrinhos de lomba, a gente montava as cabanas que a gente brincava no meio do campo, a gente cuidava do paisagismo, de uma certa forma, delas. Então a gente sempre teve algum contato, né? E eu especificamente sempre gostei muito disso, de renovar o ambiente, de mexer, de fazer as coisas. Então eu posso dizer assim, eu gostei da pergunta porque a minha infância me traz lembranças muito positivas, bem boas mesmo. E que tu começa a perceber na memória que tinha já alguma relação com o que tu trabalha hoje. Tem, pelo que eu estou entendendo. Exatamente isso. Então vamos para a próxima pergunta, que é em relação então ao teu trabalho hoje, né, como empreendedor. Muitos negócios nascem da intuição do líder. Como é que nasceu o empreendimento imobiliário que tu lida hoje com as duas empresas, a BCB, Empreendimentos Imobiliários, e a RC Capuani, Investimentos Imobiliários? Como a gente acabou de relatar, eu acabei de falar, realmente, né, por mais que a gente não tenha essa conexão formada, a gente não se dê conta, tinha algo dentro que me levava para esse caminho. Empreendimentos imobiliários. Depois até eu especifico um pouco do que a gente atua. Parece que é construção civil, mas não é propriamente dito. Só que linkado a isso, o que me levou a seguir carreira na área imobiliária também a família. Porque meu falecido pai, era construtor. Né? Ele tinha imobiliária, fazia intermediação de compra e venda de imóveis, só que ele também construía. E a minha irmã se formou em arquitetura. E atuou na arquitetura, ainda hoje atua muito na arquitetura e urbanismo, né? Eu iniciei fazendo engenharia civil, depois desse relato que eu dei aí da parte de infância, sempre gostei de mexer, de inovar, de fazer, de construir, né? Mas a engenharia civil realmente eu não me adaptei com ela, não é um curso que não me chamou muito a atenção. E naquele período de adolescência, já com os meus 16, 17 anos, então eu iniciei um curso
que era um sequencial, um curso novo que abriu na época, eu e um amigo meu, que também era do mesmo ramo, da família dele, e a gente iniciou gestão imobiliária. Foi um curso na Universidade de Caxias do Sul, da UX de Caxias do Sul. Abriu-se a gestão imobiliária num sequencial com formação superior. Eu tranquei a engenharia civil da Unicinos e iniciei essa gestão. E nessa gestão imobiliária tinha uma cadeira, uma das disciplinas era parcelamento do solo, que é justamente o que eu faço até hoje. A BCB e a RC, elas são urbanizadoras, elas trabalham na atividade grande, construção civil, porém são específicas loteadoras. A gente descobre áreas, né? Contrata elas, ou seja, através da compra e venda ou de permuta com as famílias, e desenvolve os loteamentos, né? Desmembramento, loteamento, condomínio horizontal, industrial, residencial. Então tudo que é parcelamento do solo a gente atua. E fiz uma especialização nessa disciplina. Eu gostei tanto dela que eu acabei fazendo uma especialização também na própria UX. E depois em administração de imóveis também. Por isso que eu tenho hoje, sou sócio dessas duas empresas e a gente atua na área de urbanização. E por exemplo, assim, tu é muito atuante no business de Bento Gonçalves. Hoje tu é presidente do Centro de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, a SIC, né? Isso aí. Qual o propósito dessa entidade, né? E como é que tu pensa assim na atuação de um presidente? Bom, Lígia, enquanto tu pergunta também eu vou fazendo as minhas conexões, porque assim, olha só, tudo bem, hoje eu fui convidado agora há pouco tempo, então a gestão 2020-2021 presidindo o SIC de Bento. Só que eu sempre tive interação com pessoas, eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas. E isso acabou desenvolvendo em mim algumas aptidões, por que não, né? De um dom que talvez que se tinha, e de ter facilidade de acesso, de comunicação e tudo mais. Então, porque eu fiquei pensando também, pô, né, chegamos até a ser, hoje estar como presidente, porque a entidade é muito representativa, eu falo um pouco dela também. Mas essa caminhada, ela iniciou com atividades no âmbito social. Nós temos uma grande bandeira de Bento Gonçalves no futebol, que é o esportivo, é um clube lá. E a gente iniciou em 2016 um trabalho colaborativo, né, de voluntários, em qual eu estava incluído, e na administração, na gestão de 2 anos desse clube. E ali eu fui diretor de categoria de base. Então eu mexi com a meninada toda, com as crianças, os trabalhos sociais, os trabalhos de contraturno escolar, enfim, uma série de situações que me deram um certo gosto de poder desenvolver um pouco mais atividades comunitárias. Ah, que bacana! Que até então eu não desenvolvia tanto. Sim. Eu me relacionava bem eu tenho diversos amigos, tenho muitas relações, porém eu não especificamente no âmbito comunitário, social, de voluntariado, né? Sim. E aí desenvolvi, fui para isso, passei para a Expo Bento, que é a maior feira multissetorial que nós temos, lá em Bento, e o SIC é o gestor dessa feira. Eu ia te perguntar, porque eu sabia que tu tinha participado também. O SIC é gestor, então ano passado eu fui diretor, o ano 2018 eu fui diretor de eventos, bacana, porque tinha que cuidar de toda a parte artística do evento. Pô, é um evento grande pra caramba, então shows, atrações musicais, culturais, entretenimento com teatro infantil, uma série de atividades. Né? Sim, tinha toda uma programação e tu participou de toda essa seleção. Isso, também. E é um ano de trabalho, uma feira muito grande. Né? Até chegar a data da feira até é muito chegar, trabalho. É um ano de trabalho e depois ela tem 11 dias de atuação. Né? Então 18 foi isso, 2018 foi isso, 19 eu fui para diretor-geral, daí fazendo uma coordenação geral da feira. E aí, também por estar dentro do SIC, acabei sendo convidado no ano que passou para 2020 e 2021 ser o presidente, vir a ser o presidente. Então hoje a gente está atuando dentro da entidade, essa entidade ela é a maior que tem no município em termos de representatividade, porque ela congrega indústria, comércio e serviço. Nós temos diversas entidades na cidade, muito atuantes, muito boas. Só que a grande maioria delas são específicas de cada setor. Né? Seja da indústria, seja do comércio, seja do serviço. Cada um na sua, assim, trabalhando muito e depois vocês se unem também. E todos eles procuram o SIC. Então, entendi. Dentro as próprias entidades são associadas ao SIC. É indústria, comércio e serviços. E serviços, né? Isso aí. Legal. Certo. E em relação, assim, aos dons, por exemplo, da Forma Mentes de um Líder, né? Como é que tu vê como presidente da SIC, como é que tu poderia, então, sinalizar, agir
no meio de toda esta diversidade, né, de pessoas, de empresários, de estereótipos e de produtos, enfim, de propósitos diferentes. Como é que tu consegue colaborar como líder nessa ação? Muito interessante, porque é uma escalada, né? A gente tem uma forma pessoal, interna, de ser, de agir. E aí dentro da nossa empresa, quando é só o nosso negócio, que é o caso dos meus negócios profissionais, nós temos uma maior autonomia e liberdade de desenvolver. Então a gente faz muito mais aquilo que a gente se sente bem, né, e quer fazer do que qualquer outra coisa. Já dentro de uma entidade onde tu representa mais de 700 associados, né, e que tu tem uma significância de comunicação, de responsabilidade muito grande dentro de uma comunidade. Sim. Hoje Bento tem 120 mil habitantes, tu começa a ter que pesar e entender de que forma se comunicar. Não é bem tudo que tu pode e que tu gostaria que fosse, e também de que forma tu articula, de que forma tu se relaciona, de que forma tu pensa. Se comunica, colocando a entidade atrás de ti. É ela que está se comunicando com as pessoas. Eu sou o representante dela. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que nunca fugir daquilo que é a minha verdade, daquilo que eu julgo que é o correto, daquilo que eu tenho a boa intenção sempre de fazer. Porém, eu também tenho que entender que existe um propósito de estar ali e de quem eu estou representando. Sim. Então, eu faço sempre uma boa análise antes de poder fazer alguma manifestação mais significativa. Claro. O atual momento ele está sendo uma prova muito clara disso. E é bacana isso. Isso quer dizer, eu não separo a pessoa do papel de estar como presidente de uma entidade como o SIC. Mas eu tenho que encontrar um melhor equilíbrio de ambas as situações para que as coisas aconteçam bem, tanto para mim, para ter harmonia. Que as coisas aconteçam bem tanto para mim como também para os interesses da entidade. Sim, e nisso também existe uma questão política, né? É como quase Bastante. uma ação política. E o que eu percebi também que precisa de empatia, né? Tu precisa, quando tu falava que aquilo que tu pensa nem sempre tu pode colocar, porque tu também tem que te colocar no lugar do outro, né? Dos outros empresários. Isso. A dos relação associados. política é algo assim incrível, porque ela está muito intrínseca na economia e na sociedade. Então não tem como separar. Porque a gente ouve muito de empresários, né? No nosso meio. Não pode se misturar com a política tem que ser assim, né? Não, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Nós somos políticos. Nós somos políticos. Nós fizemos as relações, a gente necessita articular de forma sadia, Exato. positiva, sempre pensando no melhor, no bem, nunca passando por cima de qualquer pessoa ou situação. Mas enfim, tu tem que articular, tu tem que conversar, tu tem que negociar, tu tem que agir com base ao que um coletivo pretende da ação. E o que é isso? É uma política. Ela desenvolve a economia e vai desenvolver a sociedade. Então, assim, onde todos podem ganhar. Onde todos podem ganhar. Claro que nós estamos falando de uma maneira que ela é tão clara e tão gostosa de falar porque vem de dentro. Mas na hora de agir, em função de como as pessoas se portam hoje, muitas pessoas não pensam assim. E não entendem assim. Tem esse também o negócio. Então tu passa por desafios tremendos, viu? Mas é legal. Porque a gente cresce pessoalmente com tudo isso. É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo para continuar falando com o Rogério Capuani com mais perguntas bem bacanas. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio Cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção.
voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Continuamos conversando com Rogério Capuani, que veio ao Recanto Maestro gravar essa entrevista. E eu gostaria de continuar conversando, por exemplo, assim, nós temos na arquitetura, né, nós temos alguns escritos sobre, por exemplo, a cidade como obra de arte, né, que o Mário Pedrosa escreveu. E às vezes estes ideais ficam no papel, né, e às vezes não são funcionais para o humano ou ficam engavetados e não são executados. Como é que tu analisa a administração de uma cidade, né? Pode falar em relação a Bento, por exemplo, né? Como exemplo, e quais os caminhos que tu visionaria para uma mudança? Sim. Olha, por exemplo, enquanto falava a nível funcional, né? Uma cidade a nível funcional, a nossa região, lá de Bento, toda a região da Serra Gaúcha, o próprio interior, os próprios distritos que a gente tem do nosso município, eles são tão bem organizados, né? Eles são tão funcionais que é bacana de entender também isso, né? Então, quer dizer, já nasce de uma consciência de muito antes, de muito tempo, a forma como eles se desenvolvem. Existe um planejamento. Existe um planejamento, talvez não aquele planejamento profissional. Tão rígido assim, mas tem uma inteligência. E tem uma inteligência, tem uma forma que é criada talvez até mais por intuição, até mais por gostar de projetar na sua mente algo para se fazer. E do que propriamente profissionalizar ou oficializar isso através de um planejamento que hoje a gente costuma fazer nas empresas, né? Então Bento tem essa característica já de essência. Bento é uma cidade muito boa para se viver. Ela tem uma qualidade de vida significativa e ela está muito ligada, essa qualidade de vida, com a interação que o urbano tem com o natural. Né? As nossas riquezas naturais, como aqui no Recanto Maestro também, eu me sinto muito bem aqui, porque nós temos algumas semelhanças de estilo de vida. Sim. Né? E esse contato então com a natureza, as nossas topografias, isso nos inspira e nos dá muitas condições de criar, desenvolver um ambiente, mesmo que seja um desenvolvimento urbano, né, que é material, que é concretar em cima do próprio solo, a gente começa a ter vários caminhos interessantes para poder fazer. Então, assim, eu vejo que é uma arte. É uma arte, sim, hoje tu fazer um planejamento, por exemplo, num loteamento. Sim, né? Exato. Muitas vezes a gente pensa, não, quando a gente faz o nosso cálculo de viabilidade econômica de um empreendimento novo a ser feito pela empresa, né? Não, tem que dar no mínimo X lotes, porque senão não gira o resultado econômico. Mas espera aí, hoje numa área verde ou num desenvolvimento de um bom parque dentro de um loteamento residencial, dependendo do perfil dele, ele agrega mais valor, se for pensar no lado econômico. Ele agrega mais valor do que se tem mais lotes e não tem um espaço de convívio, algo interessante que tu possa dar qualidade de vida para aquele futuro morador. Sim. Então não existe mais essa relação somente de quanto mais terrenos, possivelmente mais lucrativo. Ela já não é... Sim, isso é um pensamento capitalista. Muito. Né? E hoje nós temos um ambiente mais, digamos, naturalista. Quer dizer, o Bento é um exemplo de quanto a natureza fortalece o humano para também viver e planejar o seu dia a dia. Né? E claro, né, Lígia, hoje nós estamos em 2020, uma série de situações acontecendo, a gente vê que a inovação e a tecnologia estão cada vez mais presentes. É interessante até eu te dizer, existe um movimento em Bento, né, que o SIC mais uma vez também ajuda a capitanear. Ele é denominado Bento mais 20. Então, quer dizer, pensar a cidade daqui a 20 anos, para os próximos 20 anos. Olha que bacana. Então são 10 câmaras técnicas, dentre elas tem a inovação e tecnologia, tem a mobilidade urbana, tem o meio ambiente, tem uma série de situações que vai pensar a cidade como um todo, como um núcleo vivo, como uma situação que hoje está de uma forma, numa determinação, e que a gente gostaria de alterar situações ou de já projetar o desenvolvimento sustentável dela.
Então é muito Que bacana legal, isso. já Não está só fazendo Bento um tem. planejamento futuro para também com resultados onde vocês querem chegar, né? Isso aí. Então assim, Bento de uma forma geral, é bem bacana. Eu vejo outras cidades, né? Falasse do Mário do Pedrosa, Mário Pedrosa, como... de Brasília. Eu vou te isso. dizer assim, ó, em função do SIC, eu quase não conhecia a Brasília. Eu tinha só passado e não prestei atenção em Brasília. Mas em função do SIC, por causa do contato político, que a gente faz as interações tanto com o Congresso como com o Senado, né? Eu tenho ido diversas vezes, fui o ano passado diversas vezes, e esse ano eu vou de novo quando a coisa acalmar. Eu gosto muito de Brasília. Eu vejo Brasília projetada, organizada, bastante parque, bastante área verde. Ela é bem projetada de urbanismo, porém também ela tem toda uma situação verde, né? Não existe um local em Brasília que é uma imensidão, mas que tu não veja um parque, que tu não veja uma situação que tu possa usufruir. Ela foi pensada verde. por várias mentes, né? Lúcio Costa como urbanista, né? Burle Marx como paisagista, Niemeyer como arquiteto, né? Grandes nomes. Então tá aí uma prova clara de uma cidade de grande porte, né? Planejada. Então por que não fazer Podem umas falar pequenas? o que quiserem de Brasília, que tem muitos críticos, né? Que não falam bem, porque também a obra de Niemeyer é uma obra tão grandiosa que talvez daqui 200 anos as pessoas vão compreender a obra dele como arte. Perfeito. Né? E essa questão de Bento também, quantas pessoas, como gira o turismo lá, quantas pessoas vão por lá, né? Existe uma razão, é porque existe todo um plano de vários empresários, vários líderes, né, que se reúnem para fazer Bento Gonçalves. É uma das maiores vantagens que tem a nossa cidade e a nossa região, porque é uma cidade, porém ela é cercada dentro dela de distritos, né, que compõem o município, todos interligados, todos com uma função. Então o turismo está muito em alta lá também. Isso. Claro que é em função das do vinho, vinícolas. daí no gastronomia, é uma série de situações que desenvolveram muito lá. Mas ela tem uma paisagem muito bonita. Linda. Então tem isso, tem parque de aventura, clima. tem exatamente, muito bom. E todas as cidades do nosso entorno são assim também. É um privilégio, eu vou dizer, é um privilégio de poder estar lá e morar naquele âmbito lá, né, naquele local. Participar também dessa administração, né? Bacana isso. É isso aí. Rogério, eu gostaria que tu falasse assim, na arte de ser líder e na arte do business, como é que o Rogério Capone joga? Agora falando de ti, na tua empresa, e também pode complementar na tua vida, né? Na arte de ti mesmo, como é que tu faz essa relação? Com uma responsabilidade própria. Não sei se essa responsabilidade própria ela é para todos, né? Eu tento relativizar um pouco isso. Eu tento buscar me sentir sempre mais antes de tomar alguma decisão. Então, a questão da ausculta organísmica, eu acho que nós temos um radar perfeito que é o nosso organismo. E claro, é muito difícil de estar muito conectado a todo momento na nossa mente com o nosso orgânico, né? Então eu tento buscar isso, eu me aperfeiçoo dessa maneira, eu busco ouvir a ti mesmo, ouvir a mim mesmo, e o teu corpo para poder compreender o que está acontecendo ali, né? Isso, se eu não me sinto bem de uma determinada relação de negócio, naquele presente momento eu não tomo decisão, eu aguardo um pouco, eu passo para o dia seguinte, muitas vezes eu me sinto muito seguro de fazer, daí eu faço, porque eu sou objetivo, então eu gosto que as coisas andem, funcionem, aconteçam. Então o meu modo individual, particular de atuar, tanto na minha vida privada, né? Eu costumo ter uma vida privada um pouco mais reclusa, mas não no sentido de não exposição, um pouco mais reclusa em termos de hábitos alimentares, vestuário, gosto muito de moda masculina, né? Esse não sei se eu defino como um hobby, mas é um prazer que eu vou ter que desenvolver, estudei já um pouquinho, e vou ter que desenvolver para mim, sabe? Quero vir a poder, inclusive, confeccionar algumas peças masculinas, né? Como uma camisa, como um paletó, como um prazer pessoal. Isso, um prazer pessoal. Colocar a tua intuição artística num fazer como hobby, enfim, né? Isso. Algo que te dê prazer. Isso porque a gente cresce com isso, né? A gente expande com isso, então melhora todo o meu âmbito. Então assim, eu tento buscar sempre essa conexão,
Tenho as minhas dificuldades para fazê-la, né? A gente vive dentro de um mundo que tem muitas variáveis, interferências, e é difícil tu relativizar tudo a todo momento, mas eu tento fazer isso o máximo que eu posso. E me dá resultado. Então eu acho que eu vivo bem, eu me sinto bem a cada ação. Faço isso também, faço uma análise dos resultados, né? O ideal seria fazer diariamente isso, diariamente, mas a gente, então, sei Como lá... é que foi aquele dia, né? Eu assim, eu vou te dizer, ó, não tem um ano que eu não passo sem fazer uma análise, uma análise, não é nem um planejamento. Eu gosto muito de agir com improviso, eu gosto muito de agir do momento, sabe? Eu faço um plano. Porém, eu não penso em cumprir ele ao pé da letra. Eu deixo acontecer, a gente vai fazendo, mas depois eu vejo o resultado. Deu resultado? Foi bom pessoal? Foi bom profissional? Então, né? Se não foi, a gente muda um pouquinho, vai se adequando. E na tua casa e no teu trabalho, assim, no ambiente de trabalho, como é que tu lida com a arte? Tu usa peças de arte, a imagem, assim, tu valoriza isso? Sim, eu valorizo sim. Eu estou começando a ter mais gosto, mais refinamento, porque isso pode ser talvez muito particular de cada gosto. Eu digo refinamento no sentido de prestar mais atenção nisso. De roupa, eu sempre gostei de, como eu falei, de ter uma certa ordem, equilíbrio comigo, da forma como eu me visto, como eu me trato e tal. Saúde também. Alimentação nem se fala. Eu adoro, né? Eu cozinho pouco, faço poucas coisas, mas gosto de ir a locais que me dê prazer. Então a gente tem isso. Saber fazer as escolhas, né? Tem muito isso. Mas já em termos de ambiente, a minha residência, ela é organizada da nossa maneira. Só tem moro eu e minha esposa, a gente não tem filhos. E a gente tem uma ordem ali, a gente tem tudo que a gente gosta ali. Então eu me sinto bem. O local tem que fazer se sentir bem. Tem que ter a tua identidade, onde tu realmente se sinta acolhido por ele e que seja um complemento, né? Seja um local até de tu se reabastecer para poder seguir. Por isso que ele tem que estar bem o local, isso, né? Isso. Então tanto a minha casa, meu apartamento no caso, como a questão do escritório, ele tem essa ordem. A minha sala do escritório ela é como eu quero. Ela tem a obra que eu quero, ela tá da maneira como ela tá disposta, do jeito que eu me sinto bem. Então tem que ter essa ligação. Eu gosto de me sentir parte de um contexto, mas que as coisas funcionem, sabe? Tem que ser tu, né? A tua casa tem que ser igual a ti, o teu escritório também. Isso aí. Rogério, nós temos que encerrar o programa, né? Temos pouquíssimos minutos. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem. O programa está fazendo aniversário de 1 ano, esse programa, e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem em relação à importância de ter um programa desse tipo e do investimento na arte, na cultura, né? Como apoiador cultural. Ótimo. Olha, Lígia, eu vou dizer assim, ó, primeiro eu fico feliz porque quando tu me convidou para poder participar do programa, tá? Não hoje somente com a questão da entrevista, mas lá atrás no sentido de... Apoiador cultural. Isso, apoio cultural. Muitas vezes a gente não tem muita noção, sabe? A gente não entende muito o que isso significa. Não, ok, é a amiga Lígia, que sabe a gente apoia. Não, quando a gente entende o trabalho, quando a gente entende que a arte de fazer o belo tá dentro da pessoa que está fazendo a proposição e as coisas acontecem dessa maneira, é um prazer fazer isso. Então, assim, se eu tivesse que deixar um recado ou deixar alguma mensagem para os empresários, para pessoas que têm a condição de fazer esse apoio cultural, e que eu vou buscar, inclusive, me melhorar nesse sentido, porque a gente precisa ter, é de fazer isso. Vai se sentir bem. Que bom. Não é somente uma questão de um apoio qualquer, é uma situação de crescimento, de prazer. Então que bom isso é muito porque é um propósito elevado, né? Isso. Na verdade, o que a gente traz para os nossos ouvintes tem um propósito elevado. Então, para mim também é uma satisfação ter empresários com essa inteligência, né? Que vão estar sempre apoiando um conteúdo que vai também elevar outras pessoas. Isso aí. Então, tem que parabenizar muito pelo programa e tudo mais. Muito obrigada. Pelas viagens que a gente fez juntos, porque lá eu pude ver realmente muitas obras tuas também, gostei demais. E a gente na Itália, né? Nós viajamos juntos. E a gente no local perfeito. Onde eu ganhei meu prêmio na Itália, o Capone estava junto também. Tive a honra de estar presente e ser um dos que homenagearam
Obrigada também pelo teu apoio. Valeu. E obrigada pela presença no programa, por trazer essa qualidade de contribuição para nós. Obrigado, eu que agradeço. Trazendo a tua experiência, né? Bacana. Nós precisamos então encerrar o programa. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. Você também pode assistir o programa no site da TV Santa Maria, santamaria.tv.br, nas páginas sociais da televisão Santa Maria e do programa Lígia Marques no Facebook e no YouTube. Agradecemos aos apoiadores culturais deste programa e nos próximos programas eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, todos os sábados às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção.